Olá moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112, aula 71. Estamos chegando ao final da nossa lei, hein? Estamos indo para o final. E aí a aula 71 a gente vai abordar o artigo 148 ao artigo 152. E eu não preciso nem dizer, né? Você já descobriu de cara que processo disciplinar é matéria constante em concurso público. Processo disciplinar, volto a repetir, é matéria constante em concurso público. Então, foque em mim agora e vamos à luta. Artigo 148, diz assim, ó: o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, no exercício de suas competências, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Bom, qual é o objetivo do processo disciplinar, então? É apurar responsabilidade do servidor. Então, se eles perguntarem para você qual é o objetivo do processo disciplinar, para te falar a verdade, eu só vi uma vez numa prova isso. Qual que é o objetivo do processo disciplinar? Qual que é o objetivo? Apurar responsabilidades do servidor. Do servidor no exercício do cargo. Por que fala, professor, apurar a responsabilidade do servidor no exercício do cargo? Porque ele nunca deixa de ser servidor nas férias e ele pode cometer atos e ser responsáveis, essa responsabilidade sobrecair sobre ele, mas ele não está na qualidade de servidor, não está como servidor. Aí diz o artigo 149 para a gente: o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis. Então, primeira observação, a composição do processo disciplinar, a composição da comissão, vou colocar aqui, ó, comissão. Que comissão que é essa? Comissão processante. É de 3 servidores, mas veja, não é qualquer servidor. Eles têm que ser estáveis. Tá? Designados pela autoridade competente, observado o artigo 143, parágrafo 3º. Aí, o que diz o artigo 143, parágrafo 3º? Diz assim no parágrafo 3º: a apuração de que trata o caput do artigo 143, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade. Está dizendo que essa apuração pode ser tanto daquele que tem autoridade no órgão ali que ocorreu a irregularidade, como autoridade diversa, aquela autoridade que não tem nada a ver com aquele órgão, mas também poderia provocar isso. É isso que está dizendo. E aí o 143, a cabeça dele diz assim: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte: se eu tiver conhecimento de alguns fatos, posso fazer uma sindicância. Porque a sindicância, ela pode ter 2 sentidos. Ela pode ter um sentido meramente investigativo e ela pode ter um sentido que punitivo. Certo? A gente já tratou da sindicância. E aqui é o seguinte, de uma forma importante: a sindicância, eu posso levantar as informações e perceber que a penalidade que eu devo aplicar no servidor é muito gravosa. E a gente viu que demissão é a penalidade muito gravosa que eu estou me referindo. Então, essa sindicância, ela pode pegar esse levantamento aqui e mandar para a abertura de um processo disciplinar, de um PAD. Lembrando que eu disse a você que eles têm costume de perguntar em prova.
Sindicância é pré-requisito do PAD, do processo administrativo disciplinar? Errado, não é pré-requisito, tá? Grave isso, sindicância não é pré-requisito. A gente viu o procedimento sumário, e lá no sumário a gente aprendeu que eu vou ter o procedimento sumário, acumulação de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. E eu vou deixar a sindicância para advertência e suspensão, mas não é qualquer suspensão, é aquela suspensão que a gente diz primária, né? Se eu vou suspender o indivíduo até 15 dias, até 5 dias e tal. A partir do momento que eu percebo que a sindicância é mais gravosa, que essa suspensão que eu tenho que aplicar a ele tem um cunho mais gravoso, ou tenho que aplicar a demissão, por exemplo, eu vou ter o PAD, eu não vou ter a sindicância. Mas a sindicância, já que é uma situação meramente investigativa, eu posso estar investigando eu como autoridade, levantando os fatos, e eu posso também fazendo a sindicância, já com os fatos determinados, para ir uma situação que pode resultar numa punição, por exemplo, uma advertência. Aqui eu faço a comunicação ao indivíduo que ele está sofrendo uma sindicância. No investigativo, eu não preciso fazer que ele está sofrendo uma investigação. Tá? Essa é a regra geral, sempre. Aí diz aqui, ó, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível. Então, esses 3 servidores, eles deverão ocupar cargo efetivo superior ou de mesmo nível, e se assim não for, ter o mesmo nível de escolaridade ou superior do indiciado. Esse 149 é bem claro isso, né? Tá, e aqui a gente vai dar uma olhada no parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo afim, em linha reta colateral, até o 3º grau. Por que eu grifei até o 3º grau? Tem situações do direito que é até 2º grau, tem situações do direito que é até 3º grau. Então, para você não se confundir, aqui no parágrafo 2º, quando é cobrado em prova, eles gostam de tirar esse até 3º grau e colocar até 2º grau. O 150, ele diz assim pra gente: a comissão vai exercer suas atividades com independência e imparcialidade. É lógico. Se eu tenho uma comissão processante, ela tem que ser imparcial e tem que ser independente, não pode sofrer pressões externas. Assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado, diz o parágrafo único. Meramente, está dando um procedimento de como essa comissão vai trabalhar. O artigo 151 é o que traz para você como o PAD se desenvolve. Bom, o PAD, ele tem 3 fases. A primeira fase chama-se instauração. Se você perceber, a segunda fase chama-se inquérito administrativo. Professor, eles fazem pegadinha, né? Fazem. Porque a gente viu lá no procedimento sumário, no artigo 133, a gente viu que essa divisão aqui é diferente. E justamente a terceira acaba sendo igual, que é o julgamento. Mas o inquérito administrativo acaba sendo dividido em instrução, defesa e relatório. Certo? Defesa e relatório. O que você tem que tomar muito cuidado para a prova é o comparativo que eles fazem entre o PAD e o procedimento sumário lá do artigo 133. Lembra que lá no 133 também começa com instauração, né? Aí lembra, eu tenho aqui a instrução sumária, né? E eu tenho aqui o julgamento, vai mudar. Lá não tem inquérito administrativo. Aqui no PAD eu tenho inquérito administrativo. Outro detalhe que você tem que tomar cuidado é o seguinte, que o relatório aqui é um relatório conclusivo. Guarde isso. Relatório conclusivo.
E o julgamento é sempre um julgamento objetivo. O que é um julgamento objetivo? É um julgamento com base na lei. Ou seja, a hora que eu dou a decisão, que eu estou julgando, eu estou fundamentando legalmente essa decisão. Isso é um julgamento objetivo. Então, muito cuidado com isso. Tem que decorar isso? Tem que decorar isso. E você decora isso de uma maneira bem... Opa, estou me enrolando aqui, olha só, no cabo do microfone, daí eu posso cair. Já pensou eu cair na tua frente aí? Então você vai tomar um certo cuidado. Por quê? Deixa eu achar aqui para você que eu quero te mostrar um detalhe. Tá? Não fica nervoso aí, vai cantando. Aqui, ó. Achei. Tá? Veja que no procedimento sumário, colocado lá no artigo 133, eu tenho instauração, instrução sumária, como eu tinha dito, e tem o quê? Julgamento, que você tem que tomar cuidado com o 133. Aí eu tenho a indiciação em vez da instrução, porque a instrução já foi aqui, né? Eu tenho a defesa e tenho o relatório. O que eles fazem? Eles costumam, muitas vezes, misturar os dois para te pegar. Mas vai conseguir te pegar? Não vai conseguir te pegar, tá? Não vai conseguir te pegar. Então eu quero que você tome bastante cuidado com esse artigo 151. Tudo bem? Decore, hein? Decore. Não esquece de decorar. Aí diz assim, que o prazo para a conclusão do processo disciplinar não pode exceder 60 dias. Então o PAD, ele terá um prazo de conclusão de 60 dias. É o prazo máximo. Contados da data da publicação do ato que constituir a comissão. Pois bem, esse pedacinho, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, de novo, vou repetir, ó. Contados da data de publicação do ato que constituir a comissão. O professor está louco, está repetindo todas as vezes. Vou repetir mais uma vez. Contados da data de publicação do ato que constituir a comissão. Esse pedaço, você vai circular esse pedaço, fazer um balão em volta, vai colorir ali, porque quase todas as provas têm mania de perguntar quando começa a contagem desse prazo aqui. Não sei porque que eles gostam de fazer isso, gente. Tem alguém lá na Fundação Carlos Chagas, na SESP, nas bancas, que gosta de perguntar isso daqui para você. E eu posso, então, prorrogar isso por mais 60 dias. Então, o prazo de conclusão total poderia chegar a 120 dias. Aqui que mora o perigo. Qual é o prazo? Só falta essa questão para você acertar. Trabalhar só segunda-feira a par, das 8h30 às 9h, com 15 minutos de ginástica laboral. Ganhando 100 mil reais por mês. Me avisa onde é. Então, olha só. Qual é o prazo de conclusão do PAD? 2 segundos. 1, 2. Muitos irão responder 120 dias. Errado. O prazo de conclusão do PAD são 60 dias. Esse é o prazo de conclusão do PAD. Pode-se prorrogar por mais 60. Não é todo PAD que vai ocorrer a prorrogação. E eu estou perguntando o prazo de conclusão. Então, o prazo de conclusão são 60 dias, podendo, em algumas situações, a prorrogação por igual período. Então, tenha isso em mente, hein? Isso é muito importante. O artigo 152 traz isso para a gente. Para primeiro, sempre que necessário, a comissão vai dedicar tempo integral aos seus trabalhos, meramente um procedimento administrativo da comissão. E é lógico que as reuniões serão registradas em atas, até para poder ter qualquer forma de contestação, né? Vamos fazer um exercício aqui da Fundação Carlos Chagas, do TRT, da 22ª Região, diz assim. Em relação ao processo administrativo disciplinar, regulado pela Lei 8.112/90, pode-se afirmar que apenas o cônjuge do indiciado não poderá participar da comissão de inquérito. Não é. É parentes até 3º grau. Está errado. O julgamento fora do prazo legal implica a nulidade do processo. Não. Mesmo que a comissão julgue fora desse prazo, extrapole esse prazo, não é nulo o processo. Tá? C. O processo disciplinar
é considerado instaurado com a publicação do ato de constituição da comissão de inquérito. Correto. Eu disse a você que eles adoram cobrar essa informação. A partir de que momento é considerado instaurado o processo disciplinar? A partir do momento que eu tenho o ato, o ato não, que eu tenho que a publicação do ato de constituição da comissão de inquérito. A letra D diz assim: a revisão do processo poderá resultar no agravamento da penalidade. Não, a revisão do processo não pode resultar no agravamento da penalidade. A comissão tem prazo improrrogável de 60 dias para concluir o processo disciplinar. Errado. Ela tem um prazo de igual período para prorrogar. E mesmo que ela prorrogue, mesmo que eu dê a decisão aqui, fora do prazo, extrapolei o prazo, a comissão, ainda o PAD, o processo é válido, ele não é nulo. Então, percebeu? Matéria super importante. Eu, se fosse você, olhava com carinho. Volta o vídeo aí para me ver de novo. Volta desde o começo, dá um clique lá de novo, como se fosse assistir tudo de novo ali. E presta atenção nessa matéria, tá? Aula 71 a gente abordou, então, essa matéria muito importante, esse ponto muito importante da lei. Eu reputo um dos pontos mais importantes da lei, esse assunto que a gente acabou de falar aqui. Tá ok? Um abraço, felicidades, beijo no coração, sucesso, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.